capítulo 4, verso 22. No livro de João, também, todos acharam, diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adoremos, que os seus os adorareis. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. O título da mensagem é interessante. Adoração, eis a questão. Ontem, a palavra que Deus nos deu foi a respeito de oração. O que Jesus veio fazer? Ele veio restaurar o altar ao único Deus verdadeiro. Ele veio trazer a adoração para o Senhor. E aqui ele fala com a samaritana, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, ele diz aqui que são estes que o Pai procura. Então, ele procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele em verdade. O que é verdade? É conforme a palavra. Se você quiser adorar qualquer outra adoração que não seja conforme a palavra dentro das Escrituras, não é adoração dirigida ao único Deus verdadeiro. Então Jesus veio restaurar o altar de adoração a Deus. Por quê? Como assim? Olha, Lúcifer queria ser adorado. A questão é essa: ele queria ser adorado. Só que a adoração, ela é exclusiva para Deus. Ela é unicamente dirigida a Deus. Qual Deus? O que criou os céus, a terra, esse imenso universo, e que me criou, você, nos criou. Então ele é digno de receber toda a adoração. Agora, Lúcifer, sendo aí um querubim ungido, ele também quis adoração para ele, e ele foi destituído. A partir daí, qual o propósito que ele tem? De trazer a adoração para si. Como ele procede para trazer a adoração para si? Ele inventou várias formas de roubar a adoração da humanidade. Foi isso que aconteceu. Ele inventou várias formas para ele satisfazer o ego dele, para ele ser adorado. E ele só faz isso com a mentira. Ele não faz conforme a palavra, porque a palavra é a verdade. Então, ele usa de mentira para atrair para ele a adoração. É uma adoração roubada, é uma adoração adulterada. Então, e ele inventa até religiões para que eles venham adorar não conforme a palavra, não conforme a verdade, mas conforme o ego, o interesse do diabo. Então, Deus procura os verdadeiros adoradores. Em Abraão, antes de Abraão, as pessoas não sabiam a quem adorar. Uns adoravam o sol, outros o crocodilo, outros as estrelas, e inventavam muita coisa para adorar. E eles não sabiam. Mas Deus, em Abraão, ele se apresentou a ele para que
ele, né, para que ele adorasse ao único Deus. E ele se revelou a ele, e revelando a ele, revelou a todo um povo, a descendência de Abraão, né? E então a questão primordial do trabalho de Jesus está na restauração do único altar verdadeiro, ao qual você deve adorar unicamente a Deus. Então, ele restaurou o altar. Então você sabe em qual altar ir, né? A quem adorar. Você não vai adorar algo ou alguém que não seja conforme a palavra, porque Jesus e a palavra são o mesmo. Ele é o verbo que se fez carne. Então ele veio trazer a palavra. Ele veio trazer para nós como nós a devemos adorar, como ele falou para a samaritana. Vocês adoram porque vocês não conhecem, né? Está querendo adorar, mas não conhece. Mas agora, né, nós conhecemos. Então, todas as outras formas de busca de favores espirituais que não sejam em verdade, conforme a palavra, são falsas e enganosas. Porque as pessoas pensam assim, pensam só em proteção, em estabilidade, em provisão, buscam de todos os meios conseguir a satisfação das necessidades humanas. Agora, não foi para isso que Jesus veio. É interessante isso, porque toda a satisfação das necessidades humanas em Deus deve passar pela adoração. Porque se você adorar o único Deus verdadeiro, qual será a consequência? Você terá dele toda a provisão, porque dele são todas as coisas, todo o ouro, toda a prata, todas as coisas pertencem a Deus. A terra ele deu aos homens, né? Mas pertence a ele. Os céus são do Senhor, então tudo é dele. Aí Jesus falou, é esse Deus que vocês devem adorar, porque esse Deus é o provedor de todas as necessidades, ele é dono de tudo. Então Jesus é o herdeiro, ele é o herdeiro de tudo. Então ele é o primogênito, não? Ele é o primogênito, e ele nos faz filhos dele, né? Nos tornou filhos de Deus, para quê? Para que herdássemos com ele todas as bênçãos de Deus. Simples assim. Então, a oração não deve ser uma oração somente instruída em suprimento de necessidade. A pessoa está invertendo. O que devemos fazer primeiro? Adoração. Se você adorar, você vai ter toda a provisão de Deus. Então, e as pessoas têm dificuldade em adorar. Por quê? Porque estão centradas em si mesmas. São propósitos de uma forma de garantir a si mesmo. E, para ser mais agressivo, uma forma egoísta. Eu quero me arranjar, eu quero ser suprido, eu quero ter garantida todas as necessidades. Mas de onde vêm todas as bênçãos? De onde vem? Vem do altar verdadeiro, para que nós nos acheguemos a Ele, adorando aquele que é digno de receber toda adoração. Então, a nossa vida, as nossas orações devem ser pautadas, né, primeiramente na adoração, né, porque tudo é do Senhor, tudo é dele, e quando adoramos, nós nos achegamos a Ele, e Ele, sendo dono de tudo e nos fazendo filhos dele, nos fez também
coerdeiro com Cristo Jesus. Isto quer dizer, se você adorar a Deus, ao único Deus verdadeiro, você terá o suprimento de todas as suas necessidades, porque ele diz: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar pão. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, o que diz lá em Hebreu: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, né? Ao único Deus verdadeiro, ao Deus provedor, ao Deus dono de tudo e de todos. Então, aí por isso que ele diz, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Olha bem, o que Deus está procurando? O que Deus está procurando? Verdadeiros adoradores. Então, nós devemos ser estes adoradores, estes verdadeiros adoradores, que adorem a Deus como? De que forma? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é conforme as Escrituras, é conforme a verdade. Por isso que ele procura a estes, não os que têm uma adoração adulterada, quer dizer, estão adorando a quem não conhecem. A quem não conhecem, estão sendo muitas vezes enganados, sendo a adoração destas pessoas roubadas por aquele invejoso que diz adoração que é exclusiva a Deus. Todas as questões, todos os dilemas, problemas da humanidade estão envoltos na questão da adoração. Por isso que a mensagem, o título que Deus colocou no nosso coração é adoração. Eis a questão, porque Deus está procurando um povo para si, um povo que o adore em verdade. Ele quer suprir, ele vai suprir este povo. Ele já sabe o que nós necessitamos, mas ele fala assim: acheguem-se ao trono da graça, acheguem-se ao único Deus verdadeiro. E como que nós nos achegamos a Ele? Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Não. A primeira forma não é essa. Buscai primeiro o reino do céu, e toda a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Procurai primeiro o quê? A Deus e a sua justiça. Ele criou a nós, Ele criou você. Ele não te criou para ser mendigo, Ele não criou você para passar necessidade, passar aperto, passar medos, angústias, preocupações. Por isso que ele diz, ele fala: não estejais ansiosos com coisa alguma, não estejais preocupados com coisa alguma. Comece a adorar a Deus, para vocês terem a experiência do suprimento de tudo que você precisa. Você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Você precisa da provisão material, Ele é o supridor. Ele é amigo, está só, sentindo só, solidão. Ele é o teu amigo, Ele é o teu companheiro. Tudo está nele. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Mas o que aconteceu? Por uma rebelião no céu, Lúcifer quis ser adorado, e ele, sendo expulso, o que ele fez? Ele contaminou a humanidade, direcionando a humanidade para uma adoração para ele, desvirtuando a adoração que é exclusiva de Deus. Então ele é o enganador, ele é o sedutor da humanidade, criando doutrinas de toda ordem, inventando meios e meios de adoração, que essa adoração as pessoas adoram ao diabo,
estando certas que estão adorando a Deus. Meu Deus, essa é uma revelação, meu. Aprenda a adorar, faça tudo para adorar. Sabe o discernimento que ele me deu? Quando você ora em línguas, você está adorando a Deus. Então, começa a se instruir em orar em línguas. Teve o pastor Cris, né? Ele enumerou 100 benefícios do crente quando ora em línguas. Então, é uma das formas de você adorar. Você se inclinar, né? O ato de inclinar-se é um ato de adoração, um ato de bendizer a Deus, de testemunhar de Deus, é um ato de adoração. Então ele fala assim: adore ao único Deus verdadeiro. O altar, ele há de ser restaurado na nossa vida, na sua vida. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso que ele falou para a mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos, né? Mas nós adoramos ao único Deus. Estes adoradores que o adorem em espírito e em verdade que ele está procurando. E aí ele faz o quê? Ele faz filhos. Aqueles que o aceitam, que creem em Jesus, né? Porque crê na obra de Jesus, crê nas palavras de Jesus e crê que Jesus é o Filho de Deus. Então o altar foi restaurado. Então ele vem e cria filhos. Deus cria filhos. Nós somos, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, porque os filhos herdam tudo o que é de Deus, tudo o que é do seu Pai. Diz aqui em Romanos, né? Porque não recebeste espírito de porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Está em Romanos, capítulo 8, no verso 15, o qual clamamos Abba Pai. Quer dizer, você pode chamar a Deus de Paizinho. Abba Pai é Paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. O próprio Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E só os filhos podem ser verdadeiros adoradores, porque eles vão conhecer o seu Pai. Meu Deus! Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meu Deus, tem que você falar mais. Glória a Deus. Então, discipline a sua oração em adoração. Quando você adora, é a maior arma espiritual, porque todas as questões da vida, elas se prendem à adoração. Por que tem falsas doutrinas? Por que são criadas, inventadas religiões? Muitos de tudo isso são um egoísmo humano, que querem satisfazer suas necessidades, mas não querem ou não podem, por desconhecimento, adorar o único Deus verdadeiro. Mas Ele nos fez filhos, e o Espírito nos certifica que nós somos filhos, e se somos filhos, nós somos herdeiro de Deus, co-herdeiro como Jesus Cristo. Então,
Discipline-se para adorar a Deus. Não seja aquele que só procura pão, né? Porque Jesus censurou as pessoas. Vocês vieram porque vocês comeram pão. Vocês só estão interessados no pão, mas vocês não estão interessados no Pai. Vocês não estão interessados em Jesus, no que Ele veio trazer. Vocês não estão interessados em adorar, em reconhecer a soberania de Deus, a titularidade de Deus, a propriedade de Deus sobre todas as coisas. Eu tenho comigo que os salvos, né, eles vão recompor o exército do céu que caíram, porque 1/3 do exército dos céus, né, corrompeu a adoração e seguiu a Satanás. Então, os salvos são adoradores. Deus vai recompor o exército do céu com os verdadeiros adoradores. E quando você é verdadeiros adoradores, você está vivendo no altar daquele que tudo pode e que tudo sabe, daquele que provê você de todas as necessidades. Você não terá depressão, você não terá angústia, você não terá ansiedades e preocupações, porque você adora aquele que tudo sabe, que tudo pode, e aquele que provê a nós de todas as nossas necessidades. Procurai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você é um verdadeiro adorador? Você adora a Deus conforme as Escrituras? E adorar a Deus, Ele não aceita a adoração dividida. Um grande problema está aí. Pessoas têm uma adoração dividida. Fala que adoram a Deus, mas adoram também a outros, né? Então essa adoração dividida, Deus não aceita. Ele é como o óleo, né? O óleo de oliveira, da azeitona. Você pode colocar qualquer outro óleo nele, colocar água, não vai misturar, vai separar. Ele é um óleo batido de oliveira, né? Ele é o óleo do Espírito Santo, que não aceita mistura nenhuma, porque a adoração deve ser unicamente dirigida àquele que fez todas as coisas, que pode todas as coisas, àquele que criou tudo e criou todos, e só a Ele adoraremos, só a Ele deve ser direcionada a nossa adoração, no nome de Jesus. E estando então debaixo das asas dele, você tem tudo com Ele. Amém, graças a Deus. Você é filho de Deus, então adore a Ele em espírito e em verdade. Discipline-se para adorar. Não se achegue a Ele como alguém que só quer ser suprido, mas porque olha, ele tem tudo, mas ele procura aquele que o adore, ele quer a sua adoração. A questão é essa. Então, ele necessita da sua adoração, e nós necessitamos de adorar a Ele, porque estaremos habitando com Ele, nós estaremos no esconderijo dele. Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como você vai habitar no esconderijo do Altíssimo? Através da sua adoração. Não adoração dividida, não adoração adulterada, não adoração roubada pelo diabo, mas adoração em espírito e em verdade. É a estes que o Senhor procura. Adoração, eis a questão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Adore ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Habite com o Senhor, no esconderijo do Senhor. Adore a Ele em nome de Jesus. Seja curado, seja transformado.